Fala, meu amigo, minha amiga, ligadinho aqui, torcedor botafoguense, torcedor vascaíno, torcedor do Cruzeiro. Hoje vocês serão prestigiados aqui no Dois Toques. É a pauta do nosso programa de hoje, programa único. Afinal de contas, a gente estava em deslocamento, né, de Curitiba até o Rio de Janeiro, parando em tudo que é lugar. Enfim, para chegar ao Rio de Janeiro e trazer conteúdo de qualidade para vocês, estive trocando uma ideia com o grande cabeça do projeto do Botafogo, e a pergunta é: como se proteger do assédio do novo mundo do futebol, né? O mundo árabe, que agora despeja dinheiro no esporte mais amado por nós, o futebol, tirando os nossos atletas, nossos treinadores, tirando até grandes jogadores do futebol europeu. Como o John Textor pretende proteger o Botafogo do assédio do mundo árabe? Vamos falar de Vasco em jogo treino hoje contra o Volta Redonda, colocando ali alguns jogadores titulares, alguns jogadores que foram do plantel principal do ano passado, mais uma garotada. O jogo treino contra o Volta Redonda que indica que o Vasco vai precisar de muitos reforços. E o problema é, não tem, né? Baixíssimo investimento para esse início de temporada. E falar do Cruzeiro, estreia do Gabigol nos microfones ao lado de Pedrinho BH, rolou até indireta para Tite. E o Garro, hein, cara? Pô, que lamentável, né? O Garro tá agarrado lá na Argentina, envolvido aí diretamente num acidente fatal. Situação complicada para o meia do Corinthians, inclusive pode ser preso, né? Falar sobre isso e muito mais depois do seu like. Já deixou o like nesse vídeo do Dois Toques? É coisa rápida, papum, objetivo para a gente falar de futebol e o que mais interessa a você. Antes de falar sobre esse papo aí com o John Textor, sobre como é que o Botafogo vai se proteger do assédio árabe, como é que o Botafogo vai evitar que o mundo árabe leve os seus jogadores? Bom, vou responder isso para você, mas antes, falar aqui do Vasco. O Vasco perdeu por 3-0 no jogo treino para o Volta Redonda. Isso significa que a temporada vai ser um desastre? Não, claro que não. Até porque não era o time titular do Vasco, tinha ali 3, 4 jogadores do plantel principal, muito mais garotada, que o Vasco está pretendendo botar essa garotada para jogar no Campeonato Carioca para ver qual é, né? Quem é que se pode aproveitar. Mas tomou um 3-0 do Volta Redonda, que indica que o time vai precisar investir em 2025 para ter um elenco mais competitivo. E, ao que parece, não há poder de investimento no Vasco nesse primeiro momento. Talvez esses 6 primeiros meses, até chegar, né, os 7 primeiros meses, até chegar à janela do meio do ano, a situação no Vasco seja complicada, como tem sido em 2023, 2024. Quando é que a situação do Vasco não tem sido complicada, né? Achamos que a SAF fosse ajudar a resolver, mas por enquanto a situação permanece difícil e perder um jogo treino é normal, início de temporada, é sempre assim mesmo, né? Então o ritmo é outro, acaba empatando com um time que nem existe e tal, mas há um indicativo aí muito forte de que sem investimento o Vasco vai sofrer e muito, inclusive no que o Vasco determina que seja prioridade, né? Que é a Copa Sul-Americana. Não dá para ir com esse time aí não. Bom, Gabigol se apresentou lá no Cruzeiro, feliz da vida, dando sorriso, dando tchauzinho pra torcida, desfilando. Ele e Pedrinho BH dando risadas, adoidado. Antes de a bola rolar é mole, né? Depois que a bola rolar eu quero ver. Ainda tive que ouvir que o Cruzeiro tá muito melhor do que Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Ah, rapaz, a torcida do Cruzeiro tá voltando a se iludir. Pisem no chão. Eu gostaria muito, confesso pra vocês, que Eduardo chegasse lá, desse certo. Que Dudu desse lá, chegasse lá e desse a volta por cima. Até porque várias indiretas aí pro Dudu, o Palmeiras fazendo homenagem até pra Gabriel Menino, cara. E o Dudu saiu pela porta dos fundos, assim. Eu acho que uma falta de respeito absurda também com o que o jogador fez pelo Palmeiras. Mas quem sou eu? E o Cruzeiro tá todo bobo lá, todo feliz com o Gabriel Barbosa, tal. Deram até uma cutucada no Tite. Gabigol dizendo que tá de peito aberto por essa experiência no Cruzeiro. A alma dele tá lá, tá cheio de blá blá blá.
Eu quero ver quando a bola rolar para ver se esse time do Cruzeiro vai render, né? Porque dentro de campo 70 milhões de títulos. Cada um ali ganhou, sei lá, 17, outro 13, outro 11 e tal. Vamos ver quando a bola rolar. Torcendo para dar certo, mas sinceramente, pensando, tem tudo para dar errado. Espero estar errado, você depois falar, você torcedor do Cruzeiro, toma! Mas enfim, né? Tô na estrada aí do futebol há muito tempo, tenho acertado algumas coisas, né? E falando do Botafogo, vamos lá, como é que o John Textor pretende se proteger do assédio do mundo árabe? A conversa curta e grossa é o seguinte: jogadores que começam a dar certo no Botafogo, adendo no contrato, elevação da multa rescisória, esticar o contrato do jogador. Tem contrato até fim do ano, é um contrato de 1 ano. No meio da temporada já faz para 2 anos, mais 2 anos, com a multa rescisória lá em cima. Quem quiser levar, paga a multa rescisória, faz um acordo e tal. Alexander Barbosa, quando chegou, ele nem sabia quem era direito, né? Agora só o Davidson tá fingindo que não conhece. Multa rescisória do Alexander Barbosa. Quem quiser tem que pagar 64 milhões. Gregory chegou por um preço baixo. Quem quiser levar vai ter que pagar mais do que isso. Marlon Freitas. Então o Botafogo amarrou certinho. O Botafogo fez muito bem. Para o mercado nacional, multas impagáveis. E para o mercado internacional, algo que pagando, você fica com muita grana, 10 vezes mais do que você investiu. E não pagando, que é o normal, você mantém o seu jogador. Afinal de contas, esses atletas, Gregory, o Alexander Barbosa, Marlon Freitas, Savarino, que são jogadores, até o Igor Jesus, que é o mais jovem de todos eles, né? Mas esses jogadores mais experientes, que estão aí na mira do mercado árabe, né? Não bastasse o Arthur Jorge ter saído, agora cismou com esse negócio de levar o Gregory e tal. Se o Al Rayyan, que não quis nem pagar a multa do Arthur Jorge, é o 8º colocado do campeonato Qatari, não vai pagar a multa do Gregory, né? E se pagar, eu tenho certeza que o Botafogo também não vai ficar muito triste, não. Isso se quiser negociar. Se quiser negociar, se o jogador quiser jogar lá, né? Lembrando que o Gregory veio da MLS, que também pagava muito, muito bem. E não ganha um salário mínimo no Botafogo, né? Enfim, quando o John Textor fala em vender muito e gastar cada vez mais, é exatamente esse o procedimento. Tem como se proteger do assédio árabe? Não. Essa é a resposta dele. Não, não tem como se proteger do assédio do mundo árabe. O que você pode é ganhar em cima, sabe aquele ditado, né? Quando um otário sai de casa, um malandro, alguma coisa desse tipo, né? Sempre que um malandro sai de casa, um otário também sai, né? E se for um otário com dinheiro, um sheik com muito dinheiro, você tem que ser malandro, né? Quer tirar meu jogador? Tá bom, me paga 10 dele. Pode levar, me paga o valor de 10 dele. Tem time que paga, cara. Assim, tem como se proteger do assédio árabe? Proteger tem. Tem como evitar? Não. Como é que você faz? Ganhando em cima deles. Entendem pouco de futebol, gastam muita grana, então o que o John Textor está fazendo é o que dá para fazer. Joga a multa rescisória lá para cima, se caírem nessa, o Botafogo consegue reposições à altura pagando mais caro do que pagou nos próprios jogadores no início do ano. Enfim, mas a perspectiva, tá? A perspectiva é de que o Botafogo mantenha a sua espinha dorsal. Não acredito que esses jogadores vão para o mundo árabe. Para o treinador é diferente, né? Porque o treinador, ele, apesar de ser o líder, né, o comandante, é muito mais fácil um jogador ser convocado para a seleção, é muito mais fácil um jogador, mesmo analfabeto, jogar no futebol inglês. O treinador não, o treinador já tem vários requisitos, né, para atuar na Premier League, para ser treinador da sua seleção, então é muito mais difícil, né? Então os treinadores agarram as oportunidades financeiras muito mais rapidamente do que o jogador. O jogador ele pensa na carreira, o jogador principalmente já no final ali, do meio para o final, né, ele vai pensando e tal. Não, aqui eu tô com uma estabilidade e tal. Enfim, John Textor garante que o Botafogo terá um time muito mais forte em 2025 do que teve em 2024. E, sinceramente, não sou daqueles que vai duvidar da palavra de alguém que acabou de ganhar uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro, né? Eu fico por aqui. Um abraço grande a todos vocês e até amanhã em mais uma edição do Dois Toques
a casa do futebol.